Boa noite a todos os irmãos. Que Deus nos abençoe na noite de hoje com seu amor, que permita que a gente possa levar daqui tudo que aqui a gente veio buscar. Que os benfeitores espirituais estejam intuindo a Lu hoje para que ela possa fazer sua exposição com leveza, amparada pela espiritualidade. Para nossa harmonização, eu vou ler uma prece do coração de Lorival Lopes, do livrinho. Senhor, Tu me conheces, adentro o meu ser e vasculha os meus pensamentos e sentimentos mais profundos. És Tu que me fizeste gente, faze-me viver e me esperas para um amoroso abraço. Para o encontro contigo, suplico que te aprofundes em mim e me procedas uma ampla transformação. Quero amar e pensar alto, sem descer a mesquinharia que me podem aviltar e infelicitar. No momento em que eu estiver animado pela tua força, estarei recebendo as virtudes que te pertence e ficarei resguardado dos males do mundo. Estou seguro de que pelos fios do amor que me dedica, traze-me a paz, a paciência, a humildade, abre-me as boas perspectivas do futuro e isola-me da doença, do desânimo, da revolta e da descrença. Por isso, quero conservar-me unido a Ti. Através dessa união, conseguirei desvencilhar-me das amarras do mundo e edificarei uma vida de real equilíbrio e alegria. Obrigado, obrigado. Que assim seja. Boa noite a todos os irmãos. Que alegria ver a nossa casa cheia. Para quem está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para os nossos amigos de todas as semanas também, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma passagem do Evangelho, onde Jesus enviou os 12 apóstolos, depois de haver lhe dado instruções, dizendo: não procureis os gentios e não entrei nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Jesus, então, estava enviando seus 12 apóstolos na primeira missão sem ele. Havia, naquele momento, uma grande divisão cultural e religiosa, os judeus, os samaritanos, os gentios, que eram aqueles que não eram judeus, e casa de Israel, para eles, era o povo judeu, que já aguardava o Messias. Então, Jesus direciona os seus apóstolos primeiro aos judeus, porque já era um povo preparado por séculos para receber um profeta, já tinha uma base ali na lei de Moisés, que facilitaria que eles compreendessem aquilo que eles tinham para falar. Ovelhas perdidas, que eles citam, simboliza aquelas pessoas que se afastaram do caminho espiritual, desorientadas moralmente, aquelas pessoas que se afastaram de Deus. Antes dele expandir para outros povos, era preciso fortalecer as raízes no próprio povo, que seria mais capaz de entender o que ele tinha para dizer. Para nós, claro que nós vamos destrinchar essa mensagem, mas para nós, como um apanhado geral, fica a lição de que antes de tentar mudar o mundo, nós precisamos trabalhar em nós, na nossa casa, no nosso coração, nas pessoas que estão próximas a nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente aprende que a caridade começa por perto, na nossa casa, na nossa família, com os amigos, na nossa comunidade. Então o Evangelho, em todas as suas passagens, ele nos ensina isso, que a gente precisa realmente iniciar as mudanças por aquilo que está próximo. E Allan Kardec nos lembra
que Jesus adaptava as suas instruções para o grau de entendimento do público na época. Então, ele falava bastante ali sobre a casa de Israel, sobre as divisões ali dos povos, e hoje o convite é universal, não tem mais essa divisão. O convite é para todo, não há gentios, todos nós somos irmãos, então todos são convidados a ouvir as palavras do Cristo. O reino dos céus é o nosso estado de alma, é o que foi construído dentro de nós pelo amor, pelo perdão, pela fraternidade. E a gente vem falando muito sobre esse assunto aqui nos estudos, no decorrer das semanas, até mesmo nos materiais de mídia que a gente faz aqui, que às vezes a gente quer tanto que as pessoas ao nosso redor se modifiquem, se transformem, e talvez, meus irmãos, as pessoas até precisem dessas modificações. Mas será que elas estão preparadas para isso? Assim como na mensagem que estava no Evangelho, talvez os gentios e os samaritanos precisassem até mais do que os judeus ouvir as mensagens de Jesus. Mas será que naquele momento, sem a devida preparação, essas palavras que Cristo tinha preparada para eles iriam cair em solo fértil? Talvez não. Então, talvez aquilo que a gente quer para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente as pessoas que estão perto, aquelas que a gente convive mais, com as quais a gente normalmente tem alguma coisinha ou outra que a gente quer que mude, talvez essas pessoas ainda não estão em condições de fazer essas transformações. Talvez essas pessoas ainda não estão em condições de ouvir as palavras que são faladas aqui. Talvez essas pessoas ainda não estão em condições de ouvir falar as palavras do Cristo. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que ir indo passinho, passinho, até que essas pessoas cheguem no momento em que queiram ouvir sobre as palavras. As ovelhas perdidas no Evangelho são figuras de linguagem que representam ternura, inocência, mas perdida indica um distanciamento do rebanho, um distanciamento da lei divina, da lei de amor. E todos nós conhecemos pessoas que se distanciaram de Deus, que se distanciaram do Evangelho, e nós mesmos, por muito tempo, já fomos essa pessoa, essa ovelha que se distanciou das palavras de Deus, do caminho correto. Por isso, a gente sempre fala aqui para a gente tentar não julgar aquele irmão que talvez precisa de um tempo maior do que nós precisamos. Talvez precisa passar por alguns trabalhos que de repente a gente não precisou passar. E que a gente possa ter a caridade de orar por esse irmão que ainda não teve condições de entender. Muitas vezes a gente vem aqui no centro e a gente pede por algum irmão que está precisando tanto, mas que não quis vir na casa. E que a gente continue. Traga, venha, peça oração, reze pela pessoa. Porque o que a gente pode fazer de melhor por essa pessoa é justamente a oração. E a oração é poderosíssima. Que logo, logo a gente vai ver as transformações sendo feitas. Aqui dentro da nossa comunidade, a gente tem vários casos de que uns vieram primeiro, depois outros foram vendo pelo exemplo e foram vindo também, e foi se modificando as coisas dentro do lar de cada um, mas isso tudo gradativamente, cada um no seu tempo. O Espiritismo vai um pouco mais além ainda neste conceito de não julgar o irmão, nos mostrando que são irmãos em provas, expiações e muitas vezes em ignorância espiritual. Muitas vezes as pessoas não reparam que elas precisam de ajuda. Às vezes a gente que está de fora de uma situação, e com certeza quem está de fora consegue ver as coisas de uma forma mais ampla, a gente está vendo que a situação vai dar errado, que está indo por um caminho que de repente ali na frente vai ter um tropeço, que de repente ali na frente vai causar dor. Normalmente mãe tem esse tipo de superpoder, mas a gente está vendo que aquela situação não vai dar certo, vai acabar mal, e é tão difícil ver quem a gente gosta seguir por um caminho que vai causar dor, né? Então às vezes a gente quer impor mesmo o que a gente acha que é certo, e a gente acaba fazendo ao contrário, em vez de aproximar, afastar um pouco mais ainda aquela pessoa. Talvez essa pessoa precise justamente passar por um período difícil, um período de dificuldade, para perceber
que o caminho que seguiu não é o correto, para que retorne com o coração pronto para receber as palavras do Cristo, para receber aquele carinho e afago amigo daquela pessoa que manteve a oração e aguardou ansiosamente pelo momento de poder confortar aquele irmão que retorna, assim como o filho pródigo. Então, essas ovelhas podem ser familiares que se afastaram de Cristo, pessoas em sofrimento moral, companheiros que se desorientaram no vício, pessoas com materialismo muito grande, com desânimo, com depressão. Então, as pessoas encarnadas ali, a gente tem vários exemplos que podem estar nos cercando. E essas ovelhas perdidas também podem ser irmãos desencarnados também, irmãos perturbados, que também podem ser amparados pela nossa oração, pela nossa prece. A gente tem uma péssima visão sobre os espíritos perturbados, até porque eles muitas vezes se aproximam de nós para sim tentar nos afastar do caminho correto. Muitas vezes se aproximam para nos pedir ajuda, principalmente quando a gente está vindo aqui, para que a gente traga eles para que sejam atendidos. Mas talvez, se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai ver que são apenas espíritos doentes. E no Evangelho, logo abaixo da passagem que eu destaquei para hoje, existe uma outra passagem que fala sobre isso. Jesus diz que não são os que gozam de saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, meus irmãos, que a gente aproveite agora esse momentinho que a gente vai ficar tranquilo, escutando uma musiquinha agora, esperando a nossa hora do passe, e que a gente possa também rezar por aqueles irmãos desencarnados que nós trouxemos até a casa para que eles sejam ajudados. Que nós possamos orar por esses irmãos que ainda não conhecem o bom caminho, o caminho de Cristo, que sofrem tanto quanto nos fazem sofrer. E que o nosso olhar de amor, de caridade, se estenda a tudo e a todos, olhando todas as pessoas que nos cercam com amor, com benevolência e transformando o nosso coração para que sejamos capazes de fazer as mudanças que nós tanto queremos no mundo. Às vezes a gente até se torna um pouco repetitivo aqui, porque nós sempre falamos sobre ensinar pelo exemplo, sobre amar ao próximo, a importância da reforma íntima e tantos outros temas que nos levam ao entendimento de que nós somos o centro da mudança que nós queremos no mundo. Então, tudo sempre vai começar com nós. Ah, mas eu convivo com uma pessoa muito difícil e é muito difícil conviver. Será que nós também não somos uma pessoa difícil de conviver? Então, se a gente quer, a gente consegue observar tanto o que precisa ser modificado nos outros, vamos começar modificando na gente. Por que eu me irrito tanto com aquela pessoa? Quem sabe eu não tenho que exercitar a minha paciência. E se aquela pessoa talvez me irrita tanto, talvez também esteja passando por um período de dificuldade. E aí vem de nós termos a caridade de orar por aquela pessoa que está precisando de ajuda também. Quem de nós, por vezes, também não acha que tem tanto a compartilhar com os outros? E a cada estudo que a gente faz aqui no centro, principalmente nas quintas-feiras, onde todos os irmãos falam, nós vemos que muitos frequentadores aqui da casa têm muitas histórias inspiradoras que, por vezes, fazem com que a gente consiga ver a vida por um outro viés, enxergar as coisas de uma forma diferente. E não seria tão bom se a gente pudesse espalhar tudo de bom que a gente aprendeu para quem precisa ouvir, assim como aqueles apóstolos fizeram. E de que forma isso é possível? Inicialmente, a gente precisa arrumar a nossa casa interna, para que a gente possa, a partir daí, começar a passar tudo de bom que a gente aprendeu. Temos que primeiro olhar para dentro de nós, fazer todos os ajustes necessários, para que daí sim a gente possa dividir tudo de bom que a gente conseguiu aprender aqui. Obviamente que respeitando o processo de cada um, tentando não ficar triste nem revoltado quando as pessoas renegarem as nossas palavras, porque isso acontece. Às vezes a gente vai falar alguma coisa que a gente acha que é pertinente para algum amigo, para algum conhecido, e aí já diz, tu tá muito carola, tá muito chata. Não é o momento daquela pessoa. Vamos deixar
deixar que chegue o momento que queira conversar sobre isso. Talvez a gente não deva realmente apressar o tempo. Então, toda vez que surgir essa sensação de tristeza no nosso coração por não conseguir ajudar um irmão que precise, ao invés de enviar más energias, de revolta, de ficar chateado, vamos fazer uma oração, vamos orar para que aquela ovelha que se afastou de Deus possa se dar conta e ser reconduzida ao caminho, que muitas vezes não vai ser o caminho que a gente quer. Às vezes a gente sabe o que é bom para as outras pessoas, mas talvez o que é bom para mim não é bom para o meu irmão. Então, vamos rezar para que Deus faça o que for melhor, não o que a gente quer. Que às vezes a gente se engana, Deus não se engana nunca, mas nós, eu digo por mim, umas 90% das vezes assim eu estou enganada. O que é isso, meu irmão? Essa esperança que a gente tem, essa fé que a gente tem de que o irmão vai retornar ao caminho. Isso é puramente fé. É a fé de entender que Deus é um pai amoroso que nunca deixa nenhum de seus filhos desamparado. Por mais que nós, em vários momentos, nos afastamos de Deus pelo uso do nosso livre-arbítrio, porque todos nós temos livre-arbítrio e às vezes a gente usa isso para se afastar de Deus, Deus nunca se afasta de nós. E nos aguarda sempre de braços abertos para ouvir o que Ele tem a nos dizer, como o Pai amoroso que Ele é. Então, se eu puder deixar uma mensagem hoje no coração de cada um de vocês, é que nós sejamos, assim como Jesus falou na mensagem, que nós sejamos casa de Israel, que são aqueles que já estão prontos para ouvir a boa nova, prontos para ouvir o que o nosso protetor espiritual muitas e muitas vezes tenta falar no nosso ouvido e a gente não escuta, porque a gente está sintonizado em outras coisas, em más energias, em perturbações, em negatividade, focando sempre no lado negativo. Então, que a gente possa ter olhos para ver e que a gente possa ter ouvidos para ouvir também. Para finalizar, eu trouxe uma historinha para poder ilustrar um pouco mais do que a gente queria expor aqui na noite de hoje, que havia um sapateiro chamado João, que trabalhava na cidade, e ele era muito conhecido. Ele fazia tão bem o trabalho dele, que acabava que os sapatos que ele fazia pareciam que estavam novos. Mas com o tempo ele foi se isolando. Após perder a esposa dele, ele se fechou no mundo, só atendia por bilhete, ninguém mais enxergava o João em lugar nenhum. Aquele sorriso tão costumeiro dele sumiu, ninguém via. Sempre via ele com a cara fechada, os poucos que viam ele fora de casa. Certo dia, um rapaz chamado Pedro frequentava o centro espírita da cidade, percebeu que não via mais aquele senhor nas ruas. Então, lembrou das palavras que ele ouviu numa das reuniões da casa espírita, aonde foi falado: busquemos as ovelhas perdidas ao nosso redor. Então, o rapaz, meio tímido, decidiu que ia visitar aquele velho senhor, levou um par de sapatos, como álibi, só para dizer que não tinha ido só fazer a visita, disse para o senhor que precisava de consertos, bateu na porta e pediu para entrar. O senhor abriu a porta devagar, meio desconfiado, e ele disse: olha, eu vim fazer um conserto, mas eu também vim saber como o senhor está. Faz tempo que eu não lhe vejo, eu senti sua falta, disse Pedro sorrindo. João então hesitou, mas convidou o rapaz para entrar, e enquanto estava trabalhando no sapato, ele começou a conversar. Falou sobre a saudade da esposa, o silêncio da casa, o medo de envelhecer sozinho, e o rapaz apenas ouviu com atenção e com carinho. Dias depois, ele voltou para buscar o sapato, e ao entregar, o senhor disse a ele: o sapato ficou pronto, mas você acabou consertando mesmo, foi o meu coração, pois fazia tanto tempo que ninguém me notava e ninguém me escutava. Pedro sorriu e respondeu: eu só caminhei até o Senhor, o resto quem fez foi Deus. Então, que assim como Pedro, nessa mensagem, que nós também possamos ser instrumentos para que outros encontrem novamente esperança. Se a gente tiver a oportunidade de ser um instrumento para trazer algum irmão até Deus, até Jesus, para falar palavras positivas que talvez possam auxiliar, que nós não hesitemos em fazer isso. As ovelhas perdidas nem sempre são distantes, às vezes elas estão na nossa rua, no nosso lar, ou às vezes dentro de nós mesmos.
Então, que nós possamos observar um pouquinho quem são essas ovelhas e de que forma a gente pode ajudar elas. O ID de Jesus é um convite para que todos nós caminhemos a quem precisa com simplicidade e com amor. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu peço que os irmãos, neste momento, possam fechar os olhos, mentalizar a sua casa, o seu ambiente de trabalho, mentalizar aquele irmão, aquela irmã que não pôde estar aqui na noite de hoje, e vamos enviar as melhores energias para esses locais e para essas pessoas. Que os benfeitores espirituais da Casa Lar de Fabiano também abençoem as águas que foram trazidas nessa noite, para que se tornem a poção medicamentosa para todos que forem fazer o uso dela. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que o reino do bem nos chegue. Que a vossa vontade seja sempre feita, assim na terra como no espaço e em todos os mundos habitados. Dai-nos hoje o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas e dai-nos o sublime sentimento de perdão para os que nos ofendam. E não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria e nem dos maus espíritos, mas envia-nos, Senhor, um raio da vossa divina luz, que assim seja.